Leonardo, faz agronomia, também trabalha com estaquia, e tem o Ricardo, que vai estar ajudando a gente a falar aqui hoje sobre essa nova tecnologia nova que tem um grande potencial para ser utilizada. Então hoje eu vou mostrar como que faz uma muda clonada, por que fazer uma muda clonada, quais os benefícios que essa muda pode trazer, por que a gente vai plantar uma muda clonada ou uma muda por semente, qual que é a diferença entre as duas, tá? O melhoramento do cafeeiro, ele leva cerca de 30 anos para poder, para que o pesquisador possa lançar uma nova cultivar. É um trabalho muito demorado, requer muito dinheiro, muito tempo e muitas vezes o melhorista, se ele não fazer vários programas de melhoramento ao mesmo tempo, às vezes eles não conseguem nem lançar uma cultivar durante sua vida. Então, visando isso, todos os melhoristas que trabalham com melhoramento do cafeeiro tentaram buscar alguma técnica para tentar reduzir esse tempo. E uma forma de reduzir esse tempo é você clonar uma planta. Você faz um cruzamento entre duas cultivares e se tiver uma planta boa, você pode multiplicar ela, clonar ela e plantar e levar para campo. Aí isso ia reduzir de 12 a 15 anos o programa de melhoramento. Se a gente trabalhar com um clone, igual é para o eucalipto, que teve uma grande redução no tempo de obtenção de material, né? Então, visando isso, o pessoal lá na UFLA eles começaram a desenvolver alguns trabalhos para tentar clonar um café arábica, que é esse café que a gente planta aqui no sul de Minas. Porque essa técnica ela é muito utilizada no coffee canéfora, né? O conilon, o café conilon. Ele enraiza muito fácil, ele não tem nenhum problema, você nem precisa de aplicar um hormônio, que a gente vai mostrar aqui como faz. Então o pessoal lá na UFLA começou a trabalhar, a fazer vários experimentos, e hoje a gente vai estar apresentando o resultado de todos esses experimentos que possibilitou a gente estar desenvolvendo várias etapas para a gente obter uma muda clonada, tá? Agora, o café, o viverista, ele usa semente para poder multiplicar ou para poder formar a muda. E a gente está com essa técnica de fazer estaquia, né? Por quê? Qual que é a diferença entre as duas, né? Toda cultivar de café, você pegar uma semente dela e fazer muda e plantar no campo, ela vai ter uma lavoura uniforme, vai estar no mesmo porte e tudo. Quando eu faço o melhoramento cruzo, duas cultivares, a semente que eu obter daquele cruzamento, se eu plantar vai ser uma planta diferente da outra. E se eu obter um híbrido, né, que eu cruzo duas cultivares, eu vou ter a semente híbrida, igual o milho. Então, se eu plantar essa semente no campo, vai estar tudo, uma planta alta, vai estar tudo misturado. Então a única forma de eu conseguir levar esse híbrido para campo, o produtor poder explorar, é multiplicando ele por estaquia ou por qualquer outro método de clonagem, tá? Então a gente desenvolveu esse trabalho visando multiplicar esses híbridos, que tenham produção maior do que as cultivares convencionais e que não dá para você propagar ele por semente, tá? Então essa é a grande justificativa da gente estar trabalhando com a clonagem, é multiplicar plantas que têm um desempenho superior às cultivares aí, comerciais. Porque senão eu posso multiplicar isso por semente. Mas pro fim também eu vou estar mostrando umas vantagens que essa muda propagada por estaquia ela apresenta com relação à semente, que também às vezes pode justificar o uso da clonagem para poder multiplicar uma cultivar convencional. Então a primeira etapa nossa que a gente vai fazer é coletar o ramo ladrão na lavoura, tá? A gente precisa do ramo ladrão, o ramo ortotrópico, que no caso é o ramo muito produtor faz e desbrota, outros não fazem, mas a gente precisa desse material para poder formar uma muda, tá? A gente pode pôr para enraizar um ramo plagiotrópico, que produz também. Só que a planta ela vai crescer, ela fica até um certo porte, ela não cresce mais. Porque ela não tem a ponta, né, o ápice, não tem para puxar. Então ela fica como um arbusto. Mas a gente usa ramo ortotrópico para ela poder sair 2 brotos normal para conduzir, tá? Então no campo a gente coleta as estacas. Às vezes é essa aqui. É muito importante que a estaca, que o ramo esteja verde, sadio, as folhas não apresentem nenhum sintoma de deficiência.
Isso aqui é muito importante para ela poder enraizar melhor, mais fácil. Se ela tiver com alguma deficiência, doença, às vezes no processo de enraizamento ela gasta muita energia, aí ela acaba morrendo, não consegue passar essa etapa. Então a gente pega, de preferência, ramo sadio, que não tenha nenhuma doença em folha. É difícil, mas tentar evitar isso. Cada entrenó do ramo, a gente vai ter uma estaca. E essa estaca aqui vai formar a nossa nova muda. Então, eu faço um corte só para dar uma limpada. Os ramos plagiotrópicos aqui eu vou cortar. Aqui eu vou ter a nova estaca. Aí eu venho cortar a folha. Porque na hora de a gente colocar da bandeja, se colocar com a folha inteira vai ocupar muito espaço, aí uma fica em cima da outra, então a gente corta ela do meio a 1/3 mais ou menos. Isso aqui, essa estaca aqui vai originar uma planta que vai ser igualzinha à planta matriz. Então se eu tiver um híbrido lá de café que produz muito, que seja interessante, eu vou lá, faço ele brotar, eu corto o ponteiro para ele emitir mais broto, coleto e faço as mudas. Às vezes em alguma propriedade também, às vezes a gente encontra uma planta meio diferente, uma planta mais alta ou que produz mais. A gente pode clonar aquela planta, é só coletar broto dela também. Aí nessa etapa aqui é importante fazer um corte em bisel na ponta, no ápice da estaca, para poder fazer o hormônio aqui penetrar mais, né, na estaca. A gente usa o A e B, que é um hormônio natural em planta, que faz enraizamento, promove o enraizamento. E ele está misturado em tal. Então a gente só mergulha a ponta da estaca num copinho com hormônio, para ficar bem pego o hormônio na ponta da estaca mesmo. E coloco no tubete para enraizar. Esse tubete aqui, a gente usa o de 50 ml, ele é composto por areia e vermiculita, tá? A areia é para não reter muita água, para não dar muito fungo, muitas coisas. E a vermiculita, quando ela absorve a água, ela expande, então ela acaba deixando o substrato mais poroso, para poder movimentar o ar. Esse substrato aqui foi o que a gente teve maior resultado, maior rendimento de enraizamento do que outros, tá? E a gente coloca também um adubo de liberação lenta. A gente está usando atualmente o osmocorte, para poder estar liberando aos poucos os nutrientes. A proporção que é 1:1, 1 litro de areia e 1 litro de vermiculita. Depois... O osmocorte é só o nitrogênio que vocês usam ou joga o PK também? Completo. Aí ele tem uma faixa de liberação depende da forma, mas é de 3 a 4, 6 meses. Aí a gente tenta usar o de 4 a 5 meses mais ou menos. Vai ser o ciclo que ela vai ficar. No caso, o potássio, ele não é, quando você faz irrigação, ele não é perdido aí não? Nessa água? Porque o potássio você não consegue fazer essa liberação. O fabricante garante que vai liberando todos os nutrientes ali aos poucos, né? Mas se a gente fazer uma fertilização com potássio ou nitrogênio mesmo, a condição que a estaca fica vai lixiviar muito, por isso que a gente nem usa. A gente está tentando usar o tempo de formação dela com a semente é ao mesmo tempo no viveiro, não? Hoje a gente consegue fazer isso. Antes ela gastava mais tempo. Aí hoje a gente já consegue ir com 6 meses, ela consegue já estar com até mais de 3 pares de folha. E o desenvolvimento no campo é o mesmo da semente? Ela até, por ser um clone, eu pegar o material de uma planta adulta, ela desenvolve um pouquinho mais rápido. É igual laranja, se a gente compra muda enxertada, ela acaba produzindo mais cedo. O café, a gente viu lá que ele começa a emitir o ramo plagiotrópico mais cedo. A muda cruza bem mais cedo do que a muda por semente. Então por isso ele acaba produzindo, dá uma carga mais alta nas primeiras, porque ele teve um maior crescimento, teve um maior porte. E aí depois que a gente fez a estaca, colocou ela no substrato, aí a gente faz uma aplicação com fungicida, um cercobin, só para evitar dar doença, e a gente pulveriza com açúcar.
pegar açúcar mesmo, produzinho. A gente coloca 5% da solução, 1 litro a gente coloca 50 gramas de açúcar. Aí de 7 em 7 dias ou de 15 em 15, a gente pulveriza com açúcar. Por que a gente pulveriza ali? A estaca, ela vai ficar numa casa de vegetação, nessa aqui, e lá a gente não tem lâmpada e ela tem um sombrite. Então, a gente, para dar energia para a estaca começar a emitir raiz, a gente está fornecendo esse açúcar. E por isso que é importante ter uma estaca mais sadia também, para isso. Aí a estaca ela fica numa estufa que tem irrigação, toda hora que abaixa a umidade relativa, fica abaixo de 80%, essa irrigação liga e tem um exaustor também, que não deixa a temperatura aumentar muito também. Então ela fica em condição controlada para poder enraizar. Tá? Aí ela vai ficar mais ou menos uns 3 meses, de 3 a 4 meses dentro dessa estufa, muito quente. Depois disso a gente já pode levar isso pro saquinho convencional, substrato padrão. A gente só faz o transplantio. A gente está tentando fazer isso direto no saquinho para não ter essa etapa de transplantio, para evitar problema de raiz e de abaixar o custo também. Aqui essa foto, essa estaca aqui estava com 4 meses. Aí depois a gente levou para saquinho e depois para aclimatar no viveiro. Então ela fica pronta aí com 6 meses, 7 meses, mais ou menos. E por que não planta direto do tubete? Esse substrato aqui, ele perde água muito fácil no campo. Aí se você for plantar isso no campo direto, você pode ter uma perda de muda. E outra coisa, esse substrato aqui ele não tem aderência. Na hora que você for tirar a muda, ele vai desmanchar. Aí tá tentando também fazer outras misturas de substrato para ter um bom enraizamento e para facilitar isso também no campo. Aqui eu acho que faria sentido, né? Você não ter mais uma etapa. Uma etapa. Ou faz num tubete com substrato bom ou faz direto no saquinho. Aí com 4 meses mais ou menos a gente faz repicagem e deixa no viveiro para aclimatar. Tá? O sistema radicular da muda é um pouquinho diferente, não é igual ao de semente. Ela não tem uma raiz pivotante. Ela vai ter várias raízes que vai quase que desempenhar a mesma função da pivotante, vai dar sustentação nela. Só que essas raízes aqui são chamadas adaxiais, elas buscam água. Então elas crescem mais em profundidade. E a gente tem planta lá na UFLA que vai para a 7ª colheita. E a gente não notou nenhum problema de sistema radicular. Com seca, essas coisas assim. Com seca, nada. Foi igual na área lá, elas nem ficaram mais resistentes ou menos. Teve um comportamento igual. Aí o que a gente observou no plantio? Né? No plantio ela acaba crescendo mais rápido, ela emite um número maior de ramo plagiotrópico, que é o que vai produzir, e ela acaba produzindo um pouquinho a mais do que uma muda por semente. A primeira e a segunda colheita. Depois isso tende a equilibrar, tanto a muda por semente quanto a estaca, elas ficam no mesmo padrão, mesma altura. Às vezes a gente teve alguns problemas lá no viveiro com relação à bacteriose, que foi um problema lá que a gente enfrentou, mas eu não sei se isso teve muito problema há uns 2 anos atrás, depois parece que sumiu, ela não voltou mais, não teve nenhum problema. Que fase? Na fase de enraizar na estufa. No início, mais no final? É mais no início. As primeiras 2 semanas são as mais importantes. Se a estaca não morrer ali, ela consegue sobreviver. O problema seria que é caro só, né? Eu acredito que ela vai ficar aí em torno de uns 30% a mais. O ponto mais caro dela é justamente essa fase aqui, que ela fica num lugar que vai ficar caindo água toda hora. É isso que é o mais que onera o custo. O hormônio é muito caro, não? Oi? O hormônio? O hormônio ele é caro se for lá com quilo, né? Mas a gente usa muito pouco. Você gasta bem pouquinho, sabe? Mas ele não é muito caro não, com relação
por planta, assim. Mas também estamos trabalhando para tentar baratear esse custo, fazendo fora da casa de vegetação, direto pro saquinho. A gente quer levar isso, por exemplo, eu vou fazer, qualquer um pode fazer essa muda em casa. Não precisa de ter uma casa de vegetação para ter esse ambiente controlado. Então a gente está testando a gente fazer isso no viveiro, com tipo um túnel, colocar umas garrafas PET com água para manter uma umidade ali, pulverizar com cal, uma solução de cal com açúcar para ver se reflete a luz, ela não perde tanta água. A gente está tentando trabalhar nessas coisas para tentar levar isso para ficar mais prático possível, qualquer um possa fazer em casa. O sistema radicular dela, a gente está querendo abrir uma trincheira lá para ver como que é, porque ninguém não tem isso, né? É uma dúvida que às vezes o pessoal fala que por ela não ter uma raiz pivotante, às vezes ela pode tombar, pode fazer as coisas. Mas quando a gente corta, vai plantar a muda por semente mesmo, a gente acaba cortando o peão, ele não vai crescer mais. Na verdade, sai outras raízes ali, mas ele não cresce. Para baixo não. Para baixo não. Ele fica, ele emite outras raízes do lado e ela continua crescendo, mas a pivotante mesmo não cresce. Você cortou ela. Tem que ter muito cuidado na hora de fazer repicagem para não entortar a raiz, para não ter problema no campo depois. É uma técnica inovadora. No eucalipto, quando eles começaram a fazer isso, foi no finalzinho da década de 90, os programas de melhoramento eles visavam obter semente para poder multiplicar. Eles começaram a fazer cruzamentos de espécies diferentes para obter híbrido. Eles conseguiram ter um aumento de 200% na produção, utilizando esses híbridos e propagando por estaca. Se a gente do café conseguir fazer um cruzamento entre duas cultivares boas, e que que a planta, a semente ali, consiga produzir muito pouco acima do que a média normal, e multiplicar isso por estaca, a gente vai estar tendo um ganho na produtividade e o produtor também ele vai poder estar fazendo isso no viveiro dele, não vai depender de alguma empresa, talvez, para poder estar utilizando essa técnica. Mas eu acho que no caso do café você não vai conseguir fazer igual ao eucalipto, né? Não. Porque eles têm aqueles jardins clonais lá. Isso. E o eucalipto solta muitos ramos que o café não solta. Isso é verdade. Aí a gente tá imitando o que faz pelo eucalipto, a gente está tentando fazer isso, porque qual que é o ponto negativo dessa técnica? Eu não sei se vocês sabem, tem a embriogênese somática, que a gente faz por folha, a gente corta um pedacinho da folha, tira calo e você acaba multiplicando, você obtém clone também de café por ela. A vantagem dela com relação a estaquia é que você consegue um grande número de plantas de uma folha, então você consegue ter como se fala, multiplicação mais rápida. Apesar que ela gasta 2 anos para formar a muda e ela sai bem mais cara, né? Aí qual que é o ponto mais crucial que a gente está tentando resolver isso? É com relação à obtenção de broto, né? Porque se tiver uma planta aí, o máximo que ela vai conseguir dar é umas 100 estacas por ano, por ciclo aí. Então, a gente está tentando fazer igual eles fazem para o eucalipto, um mini jardim clonal, a gente está colocando para enraizar em telhas, em calhões lá, para tentar, porque a gente nem sabe quantos brotos vai sair daquela estaca, a gente não sabe isso ainda, então a gente está no começo ainda. Mas para isso dar certo, a gente tem que resolver esse problema aí, de obtenção de broto. Aí a gente vai estar estudando isso lá e espero que daqui a algum tempo a gente possa estar falando, agora já está tudo pronto, para a gente poder multiplicar isso via comercial. Mais alguma dúvida? Vai ser Pessoal, interessante ver a trincheira. Da raiz, né? Lá na UFLA lá tem 3 cultivares e 9 híbridos. As cultivares foram plantadas por semente e os híbridos por estaca. Então a gente, na mesma área, tudo junto. Então agora a gente vai querer abrir essa trincheira para ver como que é. Documentar. E a produção, como está a produtividade desses híbridos? No comecinho eles destacaram bem as primeiras.
Agora já está mais ou menos Mas igual, tá mantendo, tá assim, mantendo. com a semente. Isso. Mas no começo foi bem mais superior. A gente não sabe se é devido ao híbrido, à genética do híbrido, ou se é o desenvolvimento maior da planta nos primeiros anos. Uma cultivar já comercial por semente e por estaca não tem um comparativo aí de produtividade. A gente não fez isso ainda, a gente está levando para lá agora. Vai ser até irrigado também. Aí estaca e semente para comparar. Pessoal, só dar um aviso para vocês, na feira lá embaixo, tá com a estação da UF, da Inova Café, e a gente tá com um mini curso, com vários temas. Vocês dão uma passadinha lá, tem meia hora as palestras, você escolhe o tema, deixa o seu nome lá, assina e visita lá. Vai ser um prazer receber vocês lá. Ok.